Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que me segue nos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Se você colocar @Paulo Roberto Maciel 7919 chega aos meus endereços tranquilamente. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira. Como dizem os festeiros, né? Os que gostam do happy hour, né? Sextou. 23 de junho de 2023 é dia de veneração dos santos. Agripina, uma santa, um santo conhecido, muito conhecido, São José Capasso, Santa Edeltrudes e tem outros também, mas esses são os que eu destaco aqui. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 11ª semana do Tempo Comum neste dia 23. Olha, eu quero dar alguns dados, passar para vocês alguns dados sobre o mês, né? O mês de junho. É importante a gente saber alguns detalhes. Isso nos orienta em nossa vida, né? Informação é tudo, é muito importante. É o 6º mês do ano, o mês de junho. Tem 30 dias, hein? É o mês do meio ambiente, da ecologia, do Corpus Christi, de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, dos namorados, do doador de sangue, de São João Batista, do pescador, do telefonista, de São Pedro e São Paulo. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. Olha aí, já começou, né? Demorou para você? Demorou ou não demorou? O inverno já chegou. Começou no dia 21 de junho, às 11h58, e está fazendo bastante frio à noite, principalmente no meu município base, Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Estão se passando 174 dias do ano, faltam 191 dias para terminar 2023. Essa é a informação importante para você, né? Os dias que estão se passando, os dias que faltam para terminar o ano. É dia de penitência, tá? Para você que é católico. Atenção, porque a igreja tem a sua doutrina. A igreja, né, ela persevera na doutrina. E a doutrina diz que é dia de penitência. Ou seja, os católicos não devem comer carne, devem se abster de carne neste dia. Alguns fazem penitência na refeição, deixam uma refeição de lado. As pessoas têm que se orientar com o seu pároco, porque vai depender da situação de cada fiel. Muitos são idosos, muitos são doentes, então vai depender. Mas, de um modo geral, é dia de penitência. Dia Mundial do Desporto Olímpico, Dia do Atleta Olímpico, olha aí, 23 é Dia do Atleta Olímpico. É Dia Internacional das Aldeias SOS, Dia do Lavrador, Dia das Nações Unidas para o Serviço Público, Dia Internacional das Viúvas. É dia da instituição Opus Dei, né? Instituição importante da Igreja Católica, que prega que as pessoas têm que fazer a evangelização no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, em qualquer lugar que tiver. O fiel cristão tem que fazer a evangelização, né, tem que se portar como verdadeiro cristão, dando exemplo, buscando a santidade. Isso que prega o Opus Dei, instituição fundada por São José Capasso. É Dia Nacional do Agente Marítimo, tem mais ainda, Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. Agora vamos aos indicadores da economia, para você se orientar no mercado. Salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano, foi divulgada agora, em 21 de junho de 2023, foi mantida a taxa Selic
de 13,75%, que vem já lá do governo Jair Bolsonaro. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 3,94%, divulgada em 7 de junho, também pelo Banco Central. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios, dia 21 de junho. O café arábica bebida dura, R$ 860, arábica bebida Rio, 746, conilon bica corrida tipo 78, R$ 680 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 21 em baixa de 0,5%, cotado a R$ 4,76. Já a Bolsa de Valores teve alta de 0,6% a 120.420 pontos. Notas relevantes para você sobre um atirador numa escola do Paraná. Ele foi encontrado morto, esse assassino, né? Suspeito de assassinato. O jovem de 21 anos que atacou uma escola estadual em Cambé, no estado do Paraná, resultando na morte de um casal um casal de 16 e 17 anos, um casal de estudantes adolescentes, foi encontrado morto na noite de terça-feira, 20 de junho de 2023. Ele estava numa cela da Casa de Custódia do município de Londrina. O ataque aconteceu na segunda-feira, dia 19, e o assassino, que era ex-aluno, foi preso. Suas vítimas letais tinham 16 anos e 17 anos. Uma moça de 16, uma moça de 17, um rapaz de 16, ou o contrário, né? Mas eram adolescentes nessa faixa etária, 16 e 17 anos. Nossos pêsames às famílias dos enlutados. Estados Unidos teriam, meu Deus do céu, olha só, Estados Unidos teriam feito pressão sobre eleições 2022 no Brasil. Puxa vida, hein? Eu já tinha informações mais ou menos sobre isso, sobre gestões, sobre movimentações, né? Já circularam essas informações na época. O jornal Financial Times da Inglaterra informou que houve uma discreta campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para que não fosse questionado o resultado das eleições no Brasil, já prevendo a vitória da coligação petista. O objetivo seria garantir, segundo a notícia, a democracia. A notícia não fala em nenhum momento sobre os escândalos de corrupção dos governos anteriores petistas. Parece que os estrangeiros desconhecem totalmente a realidade brasileira ou não querem conhecer. Desconhecem ou não querem conhecer. Por causa de linha ideológica da esquerda. O comentarista político José Maria Trindade diz que houve todo um trabalho planejado da equipe petista, minando as notícias brasileiras que iam para o estrangeiro. Colocaram como se houvesse dois Brasis. Palavras do Trindade. Colocaram como se houvesse dois Brasis. Já pensou? Quer dizer, eles não falavam do Brasil real, que o povo vivia aqui no Brasil. O povo estava vivendo bem com Bolsonaro. Mas falavam de um Brasil estranho, presidido por alguém que fosse um ditador, que desmatava florestas, entre outras coisas. Essas balelas que a gente vê no exterior, aliás, tem muitas pessoas do exterior que têm a cabeça totalmente desconexa com o que se passa no Brasil. Às vezes eles nem sabem a localização geográfica do Brasil. Para o comentarista, é uma certa interferência velada. Já o comentarista Roberto Mota disse que foi passada mensagem até a generais inquietos com a conjuntura do processo eleitoral e aliados próximos do então presidente Jair Bolsonaro. Já há quem ache que isso poderia ter influído na derrota de Bolsonaro
chamado pela reportagem do jornal inglês de extrema-direita. As informações são do canal no YouTube Os Pingos nos Is. Gente, não é fácil. Quando a pessoa tem a mente petrificada, mudada e não quer aceitar a realidade, é difícil aceitar ideias mais moderadas, ideias cristãs, por exemplo. Hoje em dia o cristianismo é muito atacado, pensamento judaico-cristão é muito difamado até. Então, quando essas pessoas querem fazer o mal, vão continuar fazendo e para elas nada aconteceu. Elas não estão nem aí. Petrificam a cabeça realmente. É tipo uma lavagem cerebral. Advogado Zanin é o novo ministro do STF. O advogado Cristiano Zanin, de 47 anos de idade, será novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi aprovado pelos senadores para integrar a Corte Suprema. Zanin defendeu o atual presidente da Silva nas acusações de corrupção em processos da Operação Lava Jato. Futebol. Olha, o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0 na quarta-feira, 21 de junho de 2023. O jogo foi no estádio Fonte Nova, em Salvador, pela Série A do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Temos mais aqui sobre futebol. O Corinthians, por sua vez, derrotou o Santos na Vila Belmiro por 2-0. São Paulinos. Vamos ver o que aconteceu com os São Paulinos. O São Paulo Futebol Clube venceu o Atlético Paranaense. A partida foi no Morumbi, em São Paulo, capital. O placar foi de 2-1 de virada para os tricolores paulistanos. Ah, sim, tem mais uma informação sobre futebol. Fortaleza do Ceará. O Fortaleza venceu o Cruzeiro e com isso o clube mineiro aumenta sua crise de mau desempenho na competição. Agora uma informação que repercute muito: submarino sumido no Oceano Atlântico. Você já, não sei se você que está me vendo ou ouvindo já soube dessa informação, mas um submarino de turismo chamado Titan desapareceu no oceano desde domingo, dia 18 de junho de 2023. Era uma expedição até os destroços do famoso navio Titanic, naufragado décadas atrás no Oceano Atlântico Norte, nos Estados Unidos. 5 pessoas estão a bordo do navio submersível, subaquático, e tentavam ver o transatlântico, afundado em 1912 nas profundezas do mar. Agora a dúvida, né? Não se sabe se eles estão salvos ou não, porque não há contato. Gente, uma coisa terrível. Eu já entrei em submarino e a pessoa tem que ter uma respiração muito boa, né? Uma mente também muito boa, porque ele vai para debaixo d'água e não sabe se volta, se acontecer um problema sério. Duval. Olha, o senador capixaba Marcos Duval deve se licenciar do Senado por 1 mês. A assessoria informou que durante o período o suplente não precisará assumir. Olha, isso acontece depois dessa pressão toda que ele sofreu, hein? Teve o gabinete dele no Senado invadido, a mando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, vasculhado, o gabinete do Senado foi vasculhado, o imóvel dele em Vitória também foi vasculhado para retirar material eletrônico, né? Computador, mídias foram censuradas. E foi no dia do aniversário dele. Eu não posso nem imaginar o que ele está passando, mas realmente eu acho que no momento desse é difícil para uma pessoa. Minha solidariedade ao senador Duval, que é aqui do nosso estado do Espírito Santo. Loteria de números, Mega Sena acumula, hein? Olha, o concurso 2603 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 21,
em São Paulo, não teve acertador das 6 dezenas. Então é a faixa principal. Os números sorteados foram 03, 07, 13, 29, 52 e 56. A quina teve 62 ganhadores e cada um recebe mais de R$ 31.200. Os 4.432 apostadores que fizeram 4 números na Mega Sena têm direito a R$ 623. A arrecadação somou R$ 33.551.000. O próximo concurso é o 2.604 e ocorre neste sábado, dia 24 de junho, com estimativa de prêmio de R$ 8 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país, ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. Este é o valor novo após aumento de mais de 10%, ocorrido no dia 30 de abril. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Manchetes do jornal. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu divulgo as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único que circula de forma impressa no Espírito Santo. Então vamos lá. Manchetes de quinta-feira, 22 de junho de 2023. Doenças do frio aumentam o risco de infarto. Por que não falam em infarte, né? Eu acho que a palavra mais comum é infarte, mas preferem falar o infarto. Segundo médicos, gripe, pneumonia e bronquite são mais frequentes no inverno. Futebol, Fluminense empata com o Atlético Mineiro em 1-1 e perde chance de entrar no G4. O Fluminense perdeu, né? Aliás, empatou em 1-1 e poderia entrar no G4 se tivesse ganhado a partida, né? O que muda nas viagens do Transcol para 100 mil passageiros? Novas conexões entre linhas de Vitória, Serra, Cariacica e Fundão vão facilitar o trajeto. Até senha de rede social em testamento. Coluna da Cláudia Matarazzo diz: a arte é como vinho. Deve ser percebida e sentida. Ela toca o coração. Coluna Pop Zap. Pop.zap. Neymar admite traição e pede desculpas em rede social à noiva, que está grávida dele. Mulher diz, olha o que uma mulher disse. O balé me ajudou a vencer o luto e a depressão. Angélica Niquete Pereira, de 49 anos, afirma que a dança é uma forma de terapia e a ajudou a lidar com a morte da mãe. Ela se formou dançarina e atuou em espetáculos por todo o Brasil. Mais uma manchete: Justiça manda INSS pagar até R$ 79.200 a R$ 2.000 no estado do Espírito Santo. Destino de Bolsonaro em julgamento no TSE. Bem, vamos a mais alguma informação. Deixa eu ver. Eu tenho informação para você agora sobre espiritualidade. É importante passar informação sobre espiritualidade, porque é tudo que nós precisamos, né? Para nos manter conectados com Deus e garantir a salvação. Vamos lá? Temos missa ao meio-dia na Catedral de Colatina, nesta sexta-feira, dia 23 de junho. Então você pode comparecer à catedral, que fica no centro da cidade, em frente à Praça Frei José. Meio-dia, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes. Às 19 horas haverá uma outra celebração eucarística, desta feita presidida pelo padre José Valdeci Romão, que é o pároco e cura da catedral. Compareça para se espiritualizar e garantir a salvação. O horário de funcionamento da Secretaria Paroquial, para mais esclarecimentos, é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira,
das 8 às 11, das 13 às 18, aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Aqui avisos para o mês de junho na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. O padre José Valdeci Romão, pároco e cura da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, informa que junho é o mês da festa do Sagrado Coração de Jesus e é também mês da Natividade de São João Batista. No dia 24 será a Natividade de São João Batista, solenidade na Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, naquele fim de semana, celebrar-se-á no sábado à noite a Natividade de São João Batista e no domingo o 12º domingo do tempo comum em todas as comunidades. Tem a caminhada rumo aos 100 anos da paróquia, hein? No dia 24, às 13h30, acontecerá o primeiro encontro de formação dentro do projeto Rumo aos 100 anos da paróquia. Todos os membros de equipes pastorais, movimentos, bem como pessoas da Assembleia são convidados a participar. Temos catequese? Temos catequese para você. Significado de Eucaristia, você sabe? Olha, Eucaristia, a missa, quer dizer ação de graças. A Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, é penhor, é garantia de vida eterna. A alma precisa de uma comida e bebida espiritual, que é a Eucaristia. É o sacramento do amor. O amor maior, aliás, amor maior não há de quem dá a vida pelo irmão. Olha, essas informações são do canal no YouTube Felipe Vinaldo Queiroz de Aquino, do professor Felipe. Ele tem lá um quadro, Pergunte e Responderemos. Participe você quando tiver dúvida. Ele fala mais sobre a beleza do ser humano. Olha o que ele diz. A pessoa humana é uma síntese do mundo material mineral e do mundo espiritual. Temos a alma espiritual e o corpo material. O animal, o vegetal e o mineral só possuem corpo. O anjo só tem espírito. Nós, criaturas humanas, somos dotados dos dois, corpo e alma. É a maravilha que Deus fez. Olha, e pessoas
importantes para Deus são chamadas. Para evangelizar, para passar mensagens e passam por provas. Deus quis provar, por exemplo, a fé de Abraão. Ele foi chamado para constituir o povo de Deus. Ele é o pai da fé, do povo escolhido. É uma grande responsabilidade, né? E Deus testa aqueles que ele chama para servi-los. Deus coloca numa prova os chamados para ver se eles o amam verdadeiramente. É um teste. Abraão, pai do povo judeu, passou por uma prova terrível, como foi o pedido para sacrificar o seu filho. O sacrifício acabou não sendo consumado, mas Abraão estava disposto mesmo a fazê-lo, como era costume na Babilônia, de onde ele vinha. Ele era um homem que não tinha todo o entendimento existente hoje. Ele passou na prova da obediência a Deus, tanto que Deus não deixou que ele consumasse o sacrifício de Isaque, quando o anjo segurou a mão de Abraão. Assim, ele e Nossa Senhora são os maiores exemplos de fé que a igreja nos mostra. Viu? Que bacana, hein? Agora eu quero falar para vocês sobre festas juninas, o mundo caipira. Com o advento das festas caipiras, festas sertanejas, arraiás, que começaram neste mês de junho, muitos estabelecimentos educacionais já preparam suas festas, alguns já realizaram, né? Há até firmas, empresas, que alugam roupas de quadrilha para uso infantil, adulto, roupas masculinas, femininas, tem até os trajes para noivinhas. Há ainda ateliês que produzem vestimentas e acessórios para o mundo caipira. Olha, os telefones para aluguel. Você quer fazer sua festa junina, seu arraiá? 0 operadora 27 99697 0605. Tem outro telefone, 98897 2111. Artes da Cel. Já a costura de roupas é do ateliê Azap, da Iracema Quinupe Betzel, na rua Guilherme Suela, número 16, apartamento 102. Que bacana, né? Poxa, a Pastoral da Escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da Pastoral da Escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a Pastoral da Escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A Pastoral da Escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar. Né? A Pastoral da Escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da Escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A Pastoral da Escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na Secretaria Paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da Escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Vamos falar sobre colheita de café. Baianos e mineiros colhem café em Colatina. Você sabia? Tem muitos baianos e mineiros em Colatina. Eles estão chegando a Colatina nesta época do ano, muitos já chegaram, a fim de engrossarem as fileiras dos capixabas que
que se dispõem a colher café na propriedade rural. Em muitos casos, os cafeicultores já possuem o endereço e o telefone dos catadores, que são chamados na época própria, na época da safra, porque o café, a colheita é sazonal. Os operários ganham entre 20 a 30 reais por saco de grãos colhidos. Vai depender da propriedade, da situação do café, né? Alerta contra mendicância em Colatina. É isso mesmo, né? Informação para você. Em impresso que está sendo divulgado em vários locais, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro POP, Serviço Especializado em Abordagem Social de Colatina, alertam que dar esmola não garante dignidade. O informativo pede que os colatinenses conheçam os serviços oferecidos pelo município, encaminhando e orientando pessoas em situação de rua. A nota diz que dar esmolas prejudica o trabalho de ressocialização da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social. Favorece a permanência de pessoas nas ruas em situação desumana e em constante risco. Gera exploração contra crianças, adolescentes vulneráveis e evasão escolar. Estimula a prostituição e mendicância e aumenta a violência, além de sustentar os vícios, principalmente em bebidas e entorpecentes. Olha os telefones para encaminhar as pessoas que estão pedindo nas ruas. O 0 operadora 27 99528 8480 e o fixo telefone 3177 7222. Eu quero falar para vocês, seres humanos dominados pelas potestades do mal. Já ouviu falar disso? Potestades do mal? Ao que parece, o demônio está pairando sobre o Brasil, usando como instrumentos muitos agentes públicos poderosos, gananciosos, que são explicitamente descompromissados com a verdade, a lucidez, a sensatez e a harmonia. Infelizmente é isso que se pode depreender da atual conjuntura em 2023, num ambiente de maledicência nunca visto, que vem se robustecendo mês a mês, sem que ninguém consiga ou queira conter. Até abusam da maldade, postergando decisões letais, por exemplo, para o momento adequado ao seu próprio interesse, e tomando-as a fim de demonstrar explicitamente o seu poder absoluto em qualquer conjuntura. Pelo visto, somente algo extraordinário e transcendental poderá trazer alguma pacificação e normalidade ao país. E o pior é que em algumas outras nações vigoram ações semelhantes, nitidamente voltadas para o mal da sociedade de bem. Vê-se o secularismo vigorando num tempo voltado para os antivalores cristãos e para a destruição da ética, da moral, da família natural, entre outras coisas terríveis. Temos que falar, né? Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita?
Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus trino e uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus trino e uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminhe conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões. Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que
parar e pensar, eita mundo besta, meu Deus. Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela omissão, pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu. Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo, Deus, Deus, Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas. Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel. Né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio, Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também, mais de 120 milhões de mortos,
vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você. Foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.